a Igreja Reunida, estamos no retiro de Páscoa. E essa é uma manhã que nós fazemos o culto da alvorada, 6 horas da manhã. Todo mundo com uma carinha de sono, um pouco mais de sono do que de domingo. Mas ao mesmo tempo o coração tão aquecido como nem sempre de domingo a gente consegue sentir e experimentar. A palavra de Deus tem muita organização, tem muita ordem. O Senhor é um Deus de datas, o Senhor é um Deus de ciclos de tempo, o Senhor é um Deus que Ele marca compromissos, e o Senhor é um Deus que Ele se apresenta em compromissos que Ele marca. Existem datas apontadas, datas marcadas. As festas que o Senhor estabeleceu, é interessante que alguém percebeu aquela araucária. Ela parece muito com aquela menorá, aquela figura que há em Israel, aqueles 7 tubinhos, não sei quantos de vocês já viram, é muito característico. E aquele objeto, ele é um objeto que tem um ensino, um objeto que tem uma revelação, e o Senhor tem cumprido tudo que está ligado àquele objeto. As 7 festas, elas começaram com a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, e depois a festa dos pães asmos, a festa das primícias. Essas festas, elas apontavam quando eles saíram do cativeiro de Israel, do Egito, quando eles foram tirados de lá. Então a Páscoa foi celebrada como o dia de sair do cativeiro do Egito, o dia de sair do cativeiro daquele povo que os oprimiu. No nosso caso, simboliza sair do cativeiro do pecado, sair do sistema do mundo, sair do sistema das trevas. Isso só foi possível pelo sangue de Jesus aspergido nas ombreiras das portas, que é o que nós celebramos figuradamente na ceia que vamos celebrar juntos. E aquela era a data que o Senhor estabeleceu. E aquela data se cumpriu. Depois disso eles saíram do Egito. Depois disso eles receberam em Pentecostes a lei. O Senhor entregou a lei, uma revelação de quem Ele era e de quais eram os princípios e os preceitos necessários para se achegar a Ele. E o Senhor teve a data de Pentecostes que foi cumprida. É tremendo porque as festas que elas apontavam coisas para Israel, elas não devem ser celebradas pela igreja, mas elas apontam para a igreja o que o Senhor Jesus cumpriu literalmente nas datas precisas, como uma manifestação da relatividade, não da relatividade, mas da relevância que o Senhor dá para o que Ele diz que vai fazer e fará. Jesus morreu numa festa, no dia da festa da Páscoa. Então agora a Páscoa não era mais somente a Páscoa dos judeus, mas agora o Senhor Jesus se apresenta como Cordeiro Pascal, o Cordeiro que é morto, o Cordeiro que cumpre tudo que era necessário, como eles impunham as mãos e o pecado caiu sobre aquele Cordeiro sacrificado, um animal, um sangue de animal. Mas agora o sangue de Jesus, o sangue perfeito, o sangue puro de Jesus é derramado, e o Cordeiro agora no dia da Páscoa é o próprio Cordeiro Pascal. E o Senhor agora Ele começa a preparar a sua igreja. Jesus esteve sepultado no dia da festa de primícias. Ele cumpriu a festa exatamente no dia em que o povo, em que estavam todos ali celebrando. Jesus ressuscitou na festa de primícias. Jesus é a nossa primícia, o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro, aquele que cumpriu todas as coisas, aquele que nos dá agora o livre acesso ao Pai, porque Ele entrou, nós podemos entrar, porque Ele agradou ao Pai, nós agora em seguida a Ele, nós podemos agradar ao Pai, sermos agradáveis ao Pai, porque estamos em Cristo. O sangue do Cordeiro está sobre nós, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a obra de Jesus perfeita, ela não apenas foi perfeita diante da lei, não apenas perfeita diante de Deus, mas perfeita cumprindo 3 datas precisamente. Então, as festas de primavera, os 3 primeiros raminhos ali do candelabro foram cumpridos. Mas o Senhor Ele não veio apenas naquele momento para estabelecer a libertação de Israel. Ele veio para também profetizar o início da era da igreja. Ele subiu ao céu, concedeu dons aos homens, e Ele fez a promessa para que os nossos irmãos lá do comecinho da igreja, eles perseverassem em Jerusalém. Porque em Jerusalém eles seriam cheios de poder, seriam cheios do Espírito Santo. E eles não tinham por claro o que seria aquilo.
Eles tinham que perseverar naquele lugar em comunhão, esperando alguma coisa que Jesus tinha prometido que viria sobre eles, mas eles não tinham ideia do que era aquilo. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam reunidos no templo, no cenáculo. E o que aconteceu foi que então, no dia em que o Senhor Deus tinha dado a lei a Moisés, ele agora derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E ele agora estabelece então a sua igreja. Jesus disse sobre esta declaração de Pedro, que Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor estabelece então esta declaração: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que você faz acerca de quem eu sou, sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque agora o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a igreja. Agora não mais a lei, mas agora a graça. Nós não podemos cumprir aquilo que o Senhor tem como santidade em obediência à lei, mas o Senhor agora nos dá santidade porque Jesus obedeceu, porque Jesus cumpriu a lei. A santidade do Senhor está sobre nossas vidas, e então quando ele diz: sede santos porque eu sou santo, agora nós podemos andar em santidade. O pecado não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais poder sobre nós. A vitória de Jesus está sobre a nossa vida. O que nós precisamos fazer agora é nos arrepender quando pecamos, confessar os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Agora nós temos não mais que tomar um banho, como Jesus estava ali, quando ele estava ministrando, lavar os pés aos discípulos, e Pedro falou: lava-me, então me dá um banho. Não, nós agora lavamos apenas os pés, porque na nossa caminhada diária nós vamos sujar os pés. Na nossa caminhada diária nós vamos nos contaminar com as coisas do mundo, mas agora nós estamos lavados. Agora nós apenas lavamos os pés da caminhada, lembrando que nós transgredimos do pecado, o que nós transgredimos da palavra de Deus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E a festa de Pentecostes, que é o raminho do meio, exatamente no meio, se cumpriu naquele dia. A lei e a graça se cumpriram no mesmo dia. Ali Jesus estabelece a sua igreja, que somos nós os que cremos. Você não é da igreja se você faz parte do ministério cristão Alfa e Ômega. Você é da igreja se você nasceu de novo em Jesus Cristo. Se Cristo está em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Então agora nós somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, se Jesus cumpriu todas as datas certinhas até agora, a próxima festa é a festa de trombetas. A festa de trombetas, ela pode ser compreendida com clareza quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15. Ao som da última trombeta, Jesus descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ontem à noite eu compartilhei que Maria Madalena e as demais irmãs estavam ali se preparando então no sábado, no fim do sábado, no início do primeiro dia, para encontrar Jesus Cristo morto. Iam preparar o seu corpo, iam cuidar dos preparativos ali, porque aparentemente a fé ou a crença, a expectativa de que ele ia ressuscitar tinha se perdido diante do espetáculo que nós não conseguimos imaginar, horroroso, da cruz de Jesus. Aquele evento tão dantesco, tão impactante, tumultuou a fé daquelas pessoas que criam que Jesus era o Messias. Então, se ele disse que ia ressuscitar, deveriam esperar a sua ressurreição. Se ele prometeu que ele voltaria dentre os mortos, deveriam crer que isso era verdade, mas aquela pressão, aquela opressão, aquele cenário, aquela manifestação do Império Romano parecia indestrutível, parecia impossível vencer aquele jugo. Mas o Senhor ressuscitou. Neste momento da manhã, elas já estavam, talvez já tinham encontrado com Jesus, talvez já estavam saindo para anunciar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado, e naquela experiência a ressurreição foi poderosa para renovar a fé, para fortalecer as expectativas do que Jesus ia fazer através deles, e eles então estavam prontos para ir a Pentecostes, e de Pentecostes saíram invencíveis para pregar o Evangelho, invencíveis a ponto de morrerem queimados, invencíveis a ponto de morrerem no Coliseu,
invencíveis a ponto de perder tudo, invencíveis a ponto de serem dispersos e perseguidos para pregar o Evangelho. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, como nós cantamos, como nós declaramos, e que tremendo e poderoso é aquele cântico. Essa é a verdade da igreja, começa desta maneira. Mas a igreja agora, 2000 anos depois, parece que então da mesma maneira a promessa, da sua vinda, começa a se enfraquecer no coração de muitos. Porque parece que passou tempo demais, ou parece que é uma coisa impossível. Se levantam teólogos para falar, não é bem assim, não vai haver o arrebatamento, Jesus não vai tomar sua noiva. Não é exatamente isso que está escrito. Mas é exatamente isso que está escrito. Essa é a palavra de Deus. Jesus falou em João 14, virei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus estava profetizando que ele viria para levar a sua noiva, aleluia. Que lua linda, aleluia. Como o céu declara a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Senhor reina. O Senhor preparou a criação como uma revelação do amor dele, da sua fidelidade, do poder da sua palavra. E ele diz que nós devemos esperar a sua vinda, nós devemos nos santificar para a sua vinda, como uma noiva que se prepara para o casamento, assim a igreja de Jesus deve estar preparada para a sua vinda. Mas parece que da mesma maneira que naquela manhã de domingo as pessoas já não tinham certeza que Jesus ia ressuscitar no meio da igreja, parece que já não temos mais certeza, pessoas não têm mais certeza que Jesus vai fazer esse movimento de retirar a sua igreja, de retirar a sua noiva e de estabelecer o juízo sobre a terra como disse que faria. Querido, Jesus cumpriu as datas exatas, as 3, as 4 até agora. Todo ano na festa de trombetas, você já está acostumando comigo. Eu fico um pouco mais ligado. Eu não tenho coragem de falar nesse ano, porque não dá para a gente saber. Mas eu digo, festa de trombetas é uma data muito importante para a gente pensar que Jesus que cumpriu datas e festas, possa cumprir data e festa. Então o que nós temos que fazer? Fazer o que ele nos disse. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, logo mais teremos batismos também. Hoje é um dia completo, esse final de semana, celebrando tudo, perfeito, glória a Deus. Mas então o que eu quero convidar a vocês a fazerem? Nós precisamos aquecer o coração para pregar o evangelho. Ontem à noite falamos sobre isso. A reunião parecia que de um jeito, foi de outro jeito completamente diferente. Mas nós vimos o poder do nome de Jesus. Nós vimos a verdade do sangue de Jesus sobre nós. E nessa manhã que nós estamos aqui celebrando a ressurreição de Jesus, entenda, todos falam que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos podem levar as pessoas aos túmulos dos líderes das religiões dos caminhos. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Jesus ressuscitou. Todos os demais estão lá mortos. E eu sempre falo, todas as religiões são iguais. Porque todas as religiões são tentativas de pessoas de se achegar a Deus de uma certa maneira por tentativa e erro, através de uma visita à cidade sagrada, o livro sagrado, reencarnação, autoflagelo, boas obras, práticas humanas tentando chegar no Deus da sua idealização. Mas o Deus, o Todo-Poderoso, o único verdadeiro, Ele oferece o sacrifício. Ele providencia a salvação. Então Jesus não é uma religião. Jesus é o amor de Deus manifesto nele, sobre Ele, através dele. Então nós não estamos falando de religião, nós falamos de relacionamento de filhos. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, ele é a primícia de Deus, ele abriu o caminho, ele abriu o acesso e nós vamos atrás. E o que nós temos que fazer então é pregar esta verdade, porque se tiramos esta verdade, o evangelho se torna uma religião igual. Todo domingo ir na igreja, cantar louvores, ler a Bíblia, ir a um lugar sagrado, visitar Jerusalém, dízimos e ofertas, e parece que isso é religião. Isso não é relacionamento. Relacionamento é oração.
Relacionamento é a palavra. Relacionamento é o poder do Espírito Santo em nós. Relacionamento é sermos transformados no nosso padrão de pensamento. Relacionamento é cada vez mais ter revelação de quem nós somos em Cristo, revelação de o que Ele nos chama para fazer, revelação que há dons espirituais repartidos sobre as suas vidas, há um chamado, há um propósito, há uma oportunidade de ser coparticipante com a obra do Senhor, e nós fomos chamados para isso, para fazer parte. Você e eu fazemos parte. Deus tem algo na sua vida, Deus tem um dom na sua vida, Deus tem talentos que Ele te deu, Deus tem recursos espirituais, Deus tem os recursos das características de quem você é, de onde você nasceu, da família em que você veio. Tudo isso são detalhes que Deus preparou para que você seja único, única, para que a sua vida, o seu testemunho alcance pessoas que ninguém pode alcançar, a não ser você, pelo Espírito Santo, pela agência do Espírito Santo, através de você, do jeito que você é. Então não deixe o diabo descaracterizar, ou falar, você não sabe onde eu nasci, você não sabe como foi a minha infância, você não sabe o que aconteceu na minha vida, eu não sei, mas Deus sabe, e Ele te escolheu com essa biografia, Ele te escolheu com esses ingredientes para fazer parte da obra que Ele está realizando esse tempo, até o dia que as trombetas vão tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós seremos transformados, ali tudo vai mudar, é um novo tempo, a escatologia não é a pregação de hoje, louvado seja o nome do Senhor, mas há segredos de Deus em você, em ser quem você é, em ter sofrido o que você sofreu, em ter sido talvez rejeitado, zombado, ridicularizado, ou talvez ter sido colocado num pedestal e Deus teve que te derrubar do pedestal para você ser útil a Ele. Cada um de nós tem uma história e a sua história é única. Nesta manhã em que nós celebramos que o Espírito de ressurreição e vida da parte de Deus entrou no corpo morto de Jesus Cristo e o ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não podia retê-lo, porque ele não tinha pecado. Que esta verdade caia sobre nós, em nome de Jesus. Nós não viemos aqui para passar um final de semana de entretenimento, que é uma bênção, só de comunhão, que é uma alegria. É muito gostoso dormir, acordar e vocês estão todos aqui, eu poder encontrar todos vocês ao longo do dia, lá no restaurante, nas quadras, nos cultos, nos caminhos aqui, isso é muito precioso, isso é comunhão, isso é igreja, aleluia, mas não foi para isso que o Senhor nos resgatou, isso aqui é uma pálida imagem do que vai ser a eternidade, isso aqui é somente uma antecipação do que nos aguarda em Cristo, não mais nesse corpo mortal, não mais nesse corpo que ainda lutamos tanto contra o pecado, que ainda habita em nós, mas definitivamente transformados, e como João fala em 1 João, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. O mortal revestido da imortalidade, o corruptível revestido da incorruptibilidade. Isso é o que nos aguarda. Isso é o que nos aguarda. Quanto tempo? Não sei. Eu posso dizer para vocês que eu estou chocado com tudo que está acontecendo nesse ano no cenário profético. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós precisamos cada vez mais nos santificar. Apocalipse tem um versículo lá no finalzinho que fala, é necessário que o que se santifique ainda mais, e o que se suja ainda mais. É um tempo em que o prumo do Senhor está passando, e nós temos que decidir o que faremos na nossa vida, temos que decidir como vamos viver o Evangelho, temos que decidir como vamos nos consagrar ao Senhor, temos que decidir o que realmente não tem valor, não tem sentido gastar tempo, investir tempo ou perder tempo, e o que nós não estamos fazendo e que somos chamados a fazer, porque isso cada vez mais nos fará mais úteis e frutíferos ao Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus, agora começa a ficar lindo aqui o sol. No ano passado estava nublado, a gente não tinha esse céu limpo para a gente ver o sol nascendo. Então eu oro para que em nome de Jesus, quando nós sairmos daqui, nós como igreja possamos explodir de tamanho, porque só você vai alcançar 10, 15, 20 pessoas a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, é tempo de frutificar, é tempo de acelerar a obra, é tempo de colheita, é tempo de restituição, como nós temos crido. Então em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor nos use, para que essa ousadia de pregar o Evangelho esteja sobre nós, o poder do Espírito Santo esteja sobre nós para pregar. É para isso que o Espírito Santo de Deus nos foi derramado, nos foi dado, para nos dar poder para pregar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos juntos. Amém. Vamos pregar. Amém. Vamos acelerar. Veja, pessoas que oraram anos por parentes,
tem visto parentes se converterem a Cristo. Tem sido um tempo tremendo. Não desanime, persevere por aqueles que você está orando, em nome de Jesus. Esse final de semana é um final de semana memorial, então, para nós. É um final de semana em que nós entendemos que o Senhor nos trouxe para termos mais comunhão, para termos mais revelação de quem somos, para termos experiências como muitos de nós já tivemos, e ainda mais, e o Senhor ainda está disponível para aquilo que nós vamos receber daqui, levar para o dia a dia, levar para o amanhã, segunda-feira, tudo normal, se nós estivermos acomodados. Tudo estará normal ao nosso redor, mas nós somos chamados a não estar normais. Nós não precisamos viver da mesma maneira e nós não vamos viver da mesma maneira em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, justamente, ela nos vai dizer que no momento em que o Senhor Jesus estava celebrando a ceia com seus discípulos, ele sabia exatamente o que ele faria na sequência. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Ele estava indo para a cruz. Quando nós tomamos, nós lembramos, nós temos como memorial, nós temos o que Jesus fez, nós temos depois o que Paulo nos ensina, nós temos como um estatuto, então, perpétuo nosso, como igreja, de que até que o Senhor venha, até aquele dia, quando nós vamos estar na ceia do Senhor, na casa do Pai, a casa do Pai haverá a ceia das bodas do Cordeiro, até lá nós lembramos o que foi feito. Esse é um memorial que nós celebramos diante do Senhor e profetizando comunhão e unidade entre nós. Nós profetizamos unidade quando celebramos a ceia. Então a diaconia já está posicionada. Eu quero louvar a Deus pela vida da diaconia dessa igreja. Eu cheguei hoje aqui às 5h15 e já estava tudo pronto. Já estava tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles entendem a profundidade de servir a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando aparentemente é escondido, mas o Senhor que veio é escondido, Ele honra, Ele usa e Ele pode trazer como um ministério de confiança que Ele pode ministrar. O que você fizer de escondido, o Senhor também honra, o Senhor também sabe. Nós fazemos para Ele e não para homens, em nome de Jesus. Mas então nós vamos fazer um movimento então de vocês se servirem de ceia, mas nós vamos fazer um movimento hoje um pouco diferente, vai dar certo, em nome de Jesus. Receba o pão, receba o vinho, vamos juntos celebrar o Senhor, a diaconia vai servindo, em nome de Jesus. Todos já receberam? Então nós vamos fazer o seguinte, pega o seu copinho, vira para a pessoa que está ao seu lado e troca com ela e diz assim, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, e compartilha a vida está no sangue de Jesus, compartilha a vida, troca com a pessoa que está do outro lado agora em nome de Jesus. Compartilha a vida. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Comunhão. Pega o pãozinho agora. O pão partido. O pão partido, ele profetiza a unidade. Cristo foi partido para que nós pudéssemos ser feitos um. Então nós precisamos, como igreja, cada vez mais, eu louvo a Deus pela unidade que há no nosso meio. Eu me alegro diante do Senhor, esses dias é precioso ver, quando nós estamos juntos, essa unidade, esse amor muito tremendo, mas nós podemos ainda ser aperfeiçoados em amor, podemos ainda aprofundar a nossa experiência de amor uns aos outros. Então, o pãozinho partido, ele representa então a unidade. Então, não precisa trocar, mas profetiza, nós somos um em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós como igreja, nós vamos fazer a diferença. Nós como igreja, faremos a diferença na vida de muitos em nome de Jesus. Você é a igreja de Jesus, você faz a diferença onde você está. A marca de Jesus está sobre a sua vida, a marca deste ministério, desta comunhão que nós temos está sobre a sua vida, que nós possamos expandir o amor, possamos abraçar, possamos acolher, possamos profetizar aquele que está caído no caminho, nós podemos levantar, podemos fortalecer, somos chamados para isso. Jesus, o bom samaritano, nos levantou. Nós precisamos fazer isso com quem precisa, em nome de Jesus. Amém? Quer orar? Quero orar. Obrigada, Pai, por esse tempo tão especial, porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez.
Acordamos com vida, com saúde, Senhor. Mas, acima de tudo, acordamos com o coração rendidos a Ti, Senhor. Rendidos aos Teus pés, Pai. Nós queremos Te glorificar e dizer que nós Te amamos, que o Senhor aperfeiçoe este amor que nós temos por Ti, Senhor. Que nós possamos Te amar mesmo, Senhor, com toda a nossa força e entendimento, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, para o louvor da Tua glória. E obrigada, porque o Senhor não disse que nos amava, o Senhor provou que nos amava, quando deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer neste Filho que ressuscitou, onde nós celebramos essa manhã, não pereça a morte eterna, mas tenha vida eterna. Nós Te louvamos por isso, pela esperança, pela certeza desta vida. Nós não vamos, isso não é o final, Senhor. Nós estaremos um dia contigo eternamente, onde celebraremos na Tua mesa a verdadeira ceia, Senhor, do Senhor, junto com o Cordeiro de Deus, onde nós estamos celebrando nesta manhã o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós Te louvamos pelo privilégio de sermos Teus filhos. Nós Te louvamos pelo privilégio de Te servirmos. Nós Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de Te adorarmos. Nós Te louvamos pelo privilégio de seguirmos os passos do nosso Mestre. Nós Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de adorarmos o Teu nome. Nós Te louvamos pelo privilégio de nos entregarmos, de nos doarmos, Senhor, aquilo que temos, aquilo que somos, Senhor, que isso reverta em glória para o Teu nome. Nós Te louvamos pelo privilégio de pregar as boas novas do Evangelho. Nós Te louvamos pela honra que é termos o Senhor neste lugar, porque o Senhor está aqui. É promessa onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vocês. E o Senhor está. Que seja uma manhã, Senhor, onde essa palavra pregada ache guarida nos corações, Senhor. Não vai se perder, Senhor, mas vai dar frutos e frutos que permanecem. É uma manhã de salvação, é uma manhã de libertação, é uma manhã de cura, é uma manhã de santificação, é uma manhã de consagração, Senhor. Não sairemos daqui iguais viemos, Senhor. Sairemos melhores por Tua causa, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pela palavra viva do Senhor. Nós cremos nessa unidade enquanto partilhamos da Tua ceia e da Tua mesa. Cremos em cura, cremos em restauração de lares, restauração de casamentos, restauração de vidas, restauração de famílias, relacionamentos, Senhor. Cremos em relacionamentos restaurados contigo. Caia por terra toda frieza espiritual, caia por terra toda mornidão espiritual, caia por terra toda religiosidade, caia por terra toda indiferença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas venha o Teu reino e juntos nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Não é uma reza decorada, mas cada palavra tem um sentido poderoso nas nossas vidas. Quando Jesus orou ao Pai e disse: Pai nosso, não é o meu Pai, Ele orou por ele, porque o Deus vivo era o seu Pai, mas é o Pai nosso, é o meu Pai e o Pai dos meus irmãos. Ninguém melhor, pelo contrário, nós consideramos a pessoa que está no nosso lado superiores a nós. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado no meio dessa oração: eu quero te considerar superior a mim mesmo, eu quero te considerar menos de mim, tudo do Senhor, menos de mim. Eu quero considerar vocês superior a mim mesmo, em nome de Jesus. E vamos juntos declarar essa linda oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória,
para sempre. Amém? Amém. Diz o amém bem alto, aleluia, e o glória a Deus. Amém, glória a Deus. Juntos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Oh, Deus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos em pé, você pode levantar, estamos em pé, aleluia. Glória a Deus. E porque nós trocamos os cálices, quando nós bebemos agora, nós profetizamos unidade na vida. A vida está no sangue de Jesus. E nós bebemos juntos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Mas agora, profetize para a pessoa que está ao seu lado o seguinte: todas as pessoas para as quais você está pregando o Evangelho vão se converter em nome de Jesus. A sua família, aqueles seus amigos, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre você para pregar, em nome de Jesus. Há uma unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, com ousadia para pregar em nome de Jesus, uma ousadia que você nunca teve. Diga, uma ousadia que você nunca teve para pregar. Agora está sobre você, em nome de Jesus. Nós vamos alcançar, nós vamos colher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, mas eu quero declarar que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, o poder para pregar, que há no Espírito Santo de Deus, e seja sobre todos nós, do Ministério Cristão Alfa e Ômega, de todos os ministérios onde essa palavra possa alcançar, mas especificamente, para que nesse novo tempo nós sejamos mais frutíferos, sejamos mais úteis ao Senhor, possamos realmente colher mais do que temos semeado no reino de Deus, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.